Essas pessoas que o doutor está perguntando eram guerrilheiros, não eram pessoas normais. Eram pessoas ligadas à luta armada. Eles não foram presos porque jogavam bola de gude ou soltavam pipa. Eles foram presos porque portavam armas e se propunham a lutar. Não eram pessoas simples, que viviam naturalmente. Eu, às vezes, quando vejo uma pessoa reclamar, meu ente querido faleceu, morreu, mataram ele. Eu pergunto, será que se ele tivesse ficado junto da esposa dele e dos filhos dele, isso teria acontecido? Se ele não se lançasse numa aventura de guerra armada, de lutar por uma ideia que não existe, será que isso seria válido? Ele estaria morto ou estaria na casa dele junto com a esposa e seus filhos? Porque a gente tem que pensar nisso também. Nós não entramos com a ideia de matar ninguém. Cada imagem das Forças Armadas daquele período. Se a história chega, eu sempre diz que a história sendo a verdade, ela vai chegar a tipo conclusão. O regime militar salvou o Brasil de se tornar uma república sindicalista comunista, criminosa e assassina, para se desaguar, depois de muita luta, na democracia que temos agora. Eu digo isso com a maior convicção. Eu entendo perfeitamente os meus companheiros que foram condenados por ação armada. Tive uma participação armada. Quanto à questão da minha militância no Brasil, eu quero dizer para vocês que eu tenho o maior orgulho dela. Eu não renego nenhum dos atos daquele momento. Alzira, Edmundo, Francisco, José, Cidelino, Orlando, Nilson, Samuel. Edward, major alemão, assassinado por engano em 1968 numa emboscada para matar o militar que prendeu Che Guevara. Essas são apenas algumas das centenas de pessoas que morreram em decorrência da ação armada de grupos terroristas que pretendiam promover uma revolução socialista no Brasil nos moldes do regime implantado em Cuba. Esses grupos eram formados por pessoas que hoje fazem parte da política nacional. Entre eles, Dilma Havana Rousseff, integrante das organizações guerrilheiras Polop, Colina e VAR Palmares. Julho de 1968, Major Edward é assassinado com 10 tiros pelo Comando de Libertação Nacional após ser confundido com o captor de Che Guevara. Julho de 1968, Dilma Rousseff era uma das líderes mais ativas do Comando de Libertação Nacional. Qual o grau de envolvimento de Dilma nesse crime? A imprensa buscou obter essa informação, mas por determinação do Superior Tribunal Militar, o processo de Dilma, que antes era público, foi separado dos demais e trancado num cofre. Direito de saber qual a participação de Dilma nesse e nos demais crimes de roubo, sequestro e assassinato. Era a década de 60, um período sombrio da história brasileira. Neste contexto, as pessoas começam a se agrupar mais clandestinamente, participar de organizações, mais leitura, etc. E tal. E a Dilma, neste momento, começa a ter a sua área de simpatia pela Polop, política operária. Entre passeatas e comícios, conhece o primeiro amor e juntos ajudam a fundar o Comando de Libertação Nacional. Dilma foge primeiro para o Rio, depois para São Paulo. A Colina se une à vanguarda popular revolucionária e muda de nome. Agora é VAR Palmares. Na nova 3 de janeiro de 1970, Dilma Rousseff estava no lugar errado, na hora errada. Delatada por um colega de militância, foi presa em São Paulo. Nos arquivos da ditadura, ela era foragida da justiça, subversiva, cheia de codinomes. Foi Estela, Luísa, Wanda. Dilma Rousseff era apontada pelos repressores como a Joana d'Arc da subversão.
Os militares afirmavam que ela tinha atuação direta na chefia de greves, assaltos a bancos. Logo que foi presa, disse que chefiava ações de seu grupo. O momento mais difícil do governo quando Lula perdeu seus homens fortes envolvidos em escândalos e foi escolhida para substituir José Dirceu, seu companheiro de luta contra o regime militar. Dilma encarou o desafio de ser a gerente do governo, uma espécie de chefe direta dos ministros. Em 2008, explodiu o escândalo dos cartões corporativos. Teve ministro gastando mais do que poderia. A imprensa acusou a Casa Civil de montar um dossiê com as despesas do governo anterior para constranger a oposição. A quem interessa colocar problema onde não tem? Era o que o Senado queria saber. O senador José Agripino disparou. Se Dilma havia mentido no período da ditadura, quando foi presa, por que não estaria mentindo agora também? Para dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais.